Oi, gente, tudo bem? Desculpe a demora em publicar vídeo novo, estava mesmo na correria, tá? Essa semana passada. Hoje os pacientes desmarcaram aqui as últimas consultas, então eu vou conseguir publicar um vídeo novo. E hoje eu queria falar com vocês sobre os problemas no disco vertebral. Vocês sabem onde está o disco vertebral? Como o próprio nome diz, nas nossas vértebras. Qual que é a função desse disco vertebral? Ele é um amortecedor, tá? Porque entre as nossas vértebras, vamos ver essa imagem aqui, ó. Entre as nossas vértebras existe um disco, né? O que ele faz? Qual que é a função desse disco? Ele é o amortecedor do nosso corpo, né? Ele amortece o nosso dia a dia. Ele também produz um líquido que lubrifica a nossa articulação, né? Então, quanto mais jovens nós somos, mais bacana esse disco vertebral é, certo? Então, conforme vai passando a idade, a gente vai ficando mais velha, acontece a degeneração natural, o envelhecimento natural de todas as nossas articulações, de tudo, né, gente? Conforme a gente vai envelhecendo, a coisa vai piorando, não é verdade? Então, o que eu queria conversar com vocês hoje? Exatamente sobre o disco vertebral, tá? O que é composto esse disco vertebral? Ele tem um anel fibroso, que a gente chama, que são fibras de colágeno, e dentro dessa fibra de colágeno, no núcleo pulposo, existe um gel, tá? Para vocês entenderem, tá, gente? É claro que não é um gel exatamente, mas só para vocês tentarem entender a densidade desse material, tá bom? Então, o que a gente costuma fazer? Qual a analogia? Há um chiclete muito famoso que tem um gelzinho dentro, né? O Babalu. Então, para vocês entenderem, vamos imaginar assim, ó. Eu vou tirar esse disquinho daqui e vou trazer para vocês um Babalu, tá? Pra gente entender. Então, veja, como que é a nossa vértebra? Imagine um monte de disquinho assim, ó, tudo entre os nossos ossos na vértebra, para amortecer, né? Para deixar a nossa coluna certinha, receber impacto da nossa vida e assim vai. Então, vamos caracterizar como esse Babalu aqui, como um disco normal, um disco jovem, né? Da nossa juventude, quando a gente é mais jovem. Conforme vai passando o tempo, né, o nosso disco vai recebendo lá muita carga, tal, vai envelhecendo, um processo natural, né, gente? Aí o que acontece? Né? Ele vai ficando mais achatadinho, né? Então, assim, quanto mais passam os anos, mais achatadinho esse disco vai ficando, tá? E o que é um abaulamento discal? Quando a gente recebe a ressonância, a gente lê lá, abaulamento discal. É como se esse disco ficasse mais larguinho, tá? Ele abaula, ele cresce um pouquinho, tá bom? De diâmetro, para vocês entenderem assim, né? E conforme vai passando o tempo, esse disco também vai deixando de hidratar a nossa articulação de uma maneira mais adequada. Então, o disco também perde a produção desse líquido que lubrifica, né? Esse gel, ele vai ficando mais sequinho, tá bom? Então, isso aqui a gente representa um abaulamento discal. Aí você vai lá na ressonância e ouve assim, protusão discal. O que é uma protusão discal? É quando o seu disco faz uma voltinha aqui, ó. Ele faz uma protusão. Então, não houve uma ruptura do anel fibroso, tá? As fibras de colágeno continuam lá, apesar de terem sido rompidas levemente. Só que esse núcleo pulposo, ele veio um pouquinho para fora, tá? Então, isso é uma protusão discal. E o que acontece, né? Suponhamos que aqui esteja a nossa raiz nervosa, a nossa raiz do nervo, que vai lá para a perna, vamos pensar no ciático, né? Então, quando acontece essa protusão discal, essa protusão aqui encosta aqui no ciático, né?
e causa um processo inflamatório, é o que os pacientes relatam de dor ciática. Muita gente, tem protusão discal e não sentem nada, ok? Então existe às vezes no exame, você vai ver lá protusões discais, só que são assintomáticas, ou seja, não trazem nenhum prejuízo doloroso ou neurológico para o paciente, tá bom? Então, assim, não houve um rompimento daquele anel fibroso, tá? Daquela cartilagem que segura o gel aqui dentro, ok? Diferente da hérnia de disco. Quando a gente chama que é hérnia de disco? Quando há um rompimento desse gel, certo? Entenderam? O gel, não posso perder essa chance, né, gente? O gel, ele escapa, esse anel fibroso, ele se rompe, tá? Todas as fibras de colágeno aqui do anel fibroso são rompidas, tic, 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 tic. E aí, o que faz? Esse gel escapa da hérnia. E da mesma coisa, escapando, ele pode pegar lá na raiz nervosa e dar a sequela de dor neurológica para onde aquela raiz inerva, tá? Se acontecer na cervical, vai para os braços, torácica e lombar, sacral vai para as pernas, ok? Então, o que é importante a gente dizer, gente? Tem pacientes que tem esse diagnóstico, abaulamento, protusão discal, hérnia de disco, e nem por isso tem dor ou tem algum problema, né? Eu atendi um paciente de 85 anos que veio para mim com uma dor no pé, mas trouxe uma ressonância de coluna, né? Que os pacientes me trazem mesmo todos os exames. E aí eu, por curiosidade, né, falei, deixa eu ver sua ressonância. Tá até aqui no Face a foto, que eu já publiquei. A coluna dele tinha tudo que vocês podiam imaginar. Imagina, 85 anos, tá degenerada, né? Tá gasta, tem um bico de papagaio, né? Que vocês chamam bico de papagaio. E ele não tinha dor na coluna, né? Então, o que é importante a gente dizer? Nem tudo que sai num exame de imagem tá proporcionando aquela sua dor. É o que a gente fala, a clínica é soberana. Precisa o médico avaliar direitinho, você colocar a mão, o fisioterapeuta avaliar a sua funcionalidade, né? Dói na lateral, né? Nas laterais, dá uma baixadinha de tronco, vamos para trás. A gente precisa avaliar todas as funções, né? Fazer testes neurológicos, para depois a gente dar uma olhadinha nos exames. Porque é o que eu expliquei, nem toda a imagem condiz com a dor daquele paciente, porque é natural, conforme for passando os anos, a gente ter problemas de coluna. E outra coisa, gente, a coluna, ela vai dando um jeitinho na gente, ela vai se adaptando à nossa condição, né? Então, assim, que nem tem muitos pacientes que falam, doutor, eu tô com uma protusão discal, isso vai virar hérnia? A gente não sabe, mas também pode não virar, né? Você pode ter essa protusão discal pro resto da sua vida e não acontecer nada, tá? Então, assim, o que é importante a gente pensar? Em a gente não viver um diagnóstico que está numa imagem. A gente precisa viver a nossa vida bem, fazer exercícios, né? Então, o que é importante? Se você teve uma dor lombar, pegou. Eu fiquei... Minha dor aqui... hoje não acordei bem. Se no outro dia passa, bacana, segue a vida. Vai. Quando eu preciso procurar ajuda? Quando essa dor começa a ser recorrente. Eu tive essa dor essa semana, uma semana tô melhor, já me deu de novo na outra semana. E assim vai. Por que a gente faz opção primeiro por métodos conservadores, que a gente chama? Que é a fisioterapia, né? Porque muitas dessas hérnias, com um bom fisioterapeuta, elas são reabsorvidas, elas voltam para o lugar, tá? Então, assim, a cirurgia é indicada quando já se fez todos os processos de métodos conservadores, né? E aí não houve resultado. Então, assim, e hoje também, gente, cirurgias estão diferentes de algum tempo atrás, né? Que a gente sempre ouve assim, doutora, eu tenho medo de fazer cirurgia porque eu conheço uma pessoa que ficou na cadeira de rodas. Então, existia isso mesmo. Hoje, esse risco já é menor, tá? Então, assim,
A cirurgia precisa ser muito bem indicada, você precisa confiar no cirurgião, tá bom? Mas eu sugiro que os pacientes façam o tratamento conservador, que é a fisioterapia, com um bom profissional, né, gente? Isso é de extrema importância e faz diferença no tratamento, tá bom? Onde eu vou encontrar esse bom profissional? Sempre há bons profissionais no mercado, né? Sempre há. Então, é importante que vocês busquem ajuda, um tratamento adequado, né? Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa se eu me enrolei um pouco, mas eu queria dar esse exemplo, tá? Do Babalu, que é uma analogia muito bacana para vocês entenderem, tá bom? Qualquer dúvida que eu puder ajudar, vocês escrevam aí no comentário. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus, muita fé. Tchau!